boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre as Olimpíadas. E para comentar um pouco sobre o assunto, está conosco o ex-jogador, hoje presidente e fundador da ACV, Associação Campineira de Vôlei, Adilson Zombon. Tudo bem, Adilson? Tudo bem. Gente, esse cara aqui, ele é um revelador de talentos. No gabarito dele só tem o Maurício de Lima, bicampeão olímpico. E o Bruninho, para quem não sabe, o Bruninho, ele era ponta. Ele passou a ser levantador só quando ele começou a treinar com o Adilson, não é isso mesmo, Adilson? É isso, ele já jogava desde de infantil como ponta, né? Sempre viu os pais jogar tudo e teve uma época que a gente precisou de um levantador um pouco contra a sua vontade, mas com o apoio do pai nós conseguimos fazer dele um levantador. É, um levantador que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, mais nada, só isso. Bom, Adilson, para a gente entrar no tema, já vou te fazer uma pergunta então. Qual balanço você pode fazer para a gente dessas Olimpíadas para a delegação do Brasil e para o desenvolvimento do esporte em Campinas? Eu acho que Campinas tentou fazer um projeto, né, uma programação, inclusive criar um centro de treinamento olímpico alguns anos atrás. E durante o tempo a gente foi perdendo um pouco isso aí, né, que era um legado que a gente poderia ficar com ele após as Olimpíadas, né? E não aconteceu. Aconteceu o trabalho normal que já vinha acontecendo. Não acredito que a gente tenha colocado na nossa cidade alguma coisa muito efetiva em relação às Olimpíadas, ao meu ver. Entendi. Bom, um balanço sobre o que aconteceu nos Jogos Rio 2016 e como os atletas campineiros se saíram na grande competição de suas vidas, veja agora na reportagem de Ingrid Biasioli. O Brasil sediou as Olimpíadas Rio 2016 e realizou o maior investimento esportivo da história. A delegação brasileira obteve melhor participação olímpica. O Brasil não ficou entre o top 10 no quadro de medalhas, mas a 13ª posição foi motivo de orgulho para todos os brasileiros. Nessas Olimpíadas, o Brasil teve sua maior delegação na história, com participação de 465 atletas. Somou 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Na região de Campinas, considerando um polo, há lugares que incentivam a prática esportiva e têm a estrutura necessária para os atletas. Foram convocados 30 atletas de diferentes modalidades para participar dessa edição das Olimpíadas, sendo 17 olímpicos e 14 paralímpicos. Um dos participantes das Olimpíadas Rio 2016 iniciou sua trajetória em Bragança Paulista e nos compartilhou um pouquinho da sua história conosco. Ex-gari em sua cidade, no interior de São Paulo, Solonei ganhou reconhecimento popular ao vencer na sua primeira participação a Maratona Internacional de São Paulo. E eu comecei a praticar a corrida de rua meio que por acaso, não tinha noção nenhuma de como correr, como que funcionava. E aos poucos fui gostando da modalidade, fui gostando da corrida de rua. Com o trabalho pesado, o desafio foi encontrar tempo e energia para treinar. No começo da minha carreira, quando eu ainda trabalhava como coletor de lixo, eu fazia algumas corridas de rua, não tinha abandonado a coleta de lixo, porque era meu ganha-pão. No entanto, eu vi que chegou um momento que eu tinha que fazer a opção. Ou eu continuava fazendo uma dupla jornada e não iria evoluir profissionalmente, e ia ficar estagnado, ou eu teria que realmente abrir mão do meu antigo trabalho, a coleta de lixo, e começar a fazer uns treinamentos mais específicos, ter tempo para poder descansar, treinar mais forte. Então chegou um momento que eu tive que largar a coleta de lixo e tive que investir nessa carreira. A seleção brasileira de vôlei masculino conquistou o ouro e se tornou tricampeã olímpica. Maurício de Souza, um dos jogadores de Campinas, conquistou um dos seus maiores sonhos, o de se tornar atleta olímpico. Antes de ser jogador, era servente de pedreiro e não tinha ideia do que o futuro reservava para ele. Aos 14 anos de idade, na cidade de Iturumã, Minas Gerais, Maurício descobriu o voleibol. E foi graças ao apoio do seu irmão que ele seguiu em frente e hoje é campeão olímpico. A temporada passada aqui no Brasil Quirim foi muito importante, né, para que eu conseguisse atingir esse objetivo. Aproveitamos todas as oportunidades, né, fizemos bons campeonatos, tanto no Paulista quanto na Superliga. E tudo foi acarretando para ir para a seleção
e depois Liga Mundial e por fim a Olimpíada. Então eu acho que foi um caminho longo que a gente percorreu e né, não só esse ano, mas todos os anos, né, desde quando eu me profissionalizei com 18 anos de idade, foi tudo preparação para que o atleta consiga chegar num momento tão importante como uma Olimpíada e saber lidar com esse momento. Solonei da Silva e Maurício de Souza são exemplos que, com força de vontade, é possível realizar sonhos. A gente tem que ver que é possível e na hora que você chega a conquistar o seu sonho, você já coloca um que de repente você falava, não, esse é impossível, mas na verdade não é. Tudo é questão de querer, tudo é questão de se dedicar acima de tudo. E eu tenho certeza que pode ser você que está aí assistindo agora, pode ser alguém que você vai conversar depois de estar assistindo esse vídeo. Você vai falar, não, pô, eu tive meio que uma mensagem direta para mim porque eu sei que eu posso, basta você acreditar. Muito trabalho, muita persistência. Pessoas ruins, pessoas que vão falar coisas que vão te deixar para baixo, vão aparecer e você tem que saber lidar com isso. E acreditar no seu sonho, acreditar naquilo que você quer, que com certeza vai se realizar, porque o querer é muito forte, o querer ir buscar também é muito forte e nada aguenta isso, nada aguenta o trabalho e a dedicação. Adilson, em 2016, Campinas cedeu 8 atletas para os Jogos Olímpicos. Isso torna Campinas um polo esportivo? Não, eu acho que não torna, não, porque como o projeto um jogador era do Brasil Quirim, por exemplo, que é um projeto que vem de fora, não é nenhum projeto criado nosso aqui da cidade. E os outros atletas, nós não tivemos uma grande participação com eles assim, mais efetiva nas Olimpíadas. Eu acho que a gente podia ter feito um investimento bem diferente, né? Um projeto já feito há alguns anos, coisa que não aconteceu, né? A gente teve 8 atletas participando das Olimpíadas, mas isso de maneira nenhuma torna a gente um polo esportivo. A gente vai precisar melhorar muito isso, tanto o trabalho de base como as estruturas, para a gente poder chegar nesse ponto. Certo. E Adilson, a Secretaria de Esportes da cidade de Campinas, ela realiza um bom trabalho? Porque, querendo ou não, foram altos investimentos. Esses investimentos fizeram a diferença? Eu não sei, eu não consigo enxergar os altos investimentos, né? Eu sei que a gente tem que foi colocado como lei, que é o FIEC, que sustenta o esporte de alto rendimento de Campinas, que é 1% do que é arrecadado, que eu acho irrisório, é muito pouco pelo tamanho da cidade, pelo tanto que o esporte deveria ter. E mesmo os clubes que faziam trabalho antigamente, que trabalhavam, equipes que faziam, hoje em dia não fazem mais, né, porque os associados ocupam muito mais o clube do que antigamente, com essa história da saúde, de tudo, está todo mundo querendo muito mais, mas então tem sobrado muito pouco espaço. Então, e a gente tem muito pouco espaço público, né, da prefeitura, onde a gente possa realizar um trabalho de boa qualidade, né? Então, eu acho que a gente está um pouco devendo. E o Departamento de Esportes, ele faz o que dá para fazer com a verba que tem, né? Não tem como eles quererem fazer muito mais coisas lá, se por acaso a gente atravessa um momento no país muito ruim. E a gente já tinha aqui em Campinas há alguns anos, eu me lembro que quando eu era atleta, a gente era nos Jogos Abertos, a gente buscava o título geral dos Jogos Abertos. Hoje em dia a gente está na 2ª divisão, né? Então acho que a gente está descendo, a gente não está num ponto ainda que começou a ter aquela subida que a gente tinha antigamente. O nosso primeiro bloco fica por aqui. Não saia daí, fica com a gente que daqui a pouco nós estamos de volta. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos.
Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos continuar falando sobre os Jogos Olímpicos. Sediar uma Olimpíada muda todo o cenário do país. Os gastos com esportes foram altos, e não só na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Campinas investiu bastante para de fato participar das Olimpíadas. Mas será que os gastos feitos foram bem aproveitados? Confira agora na reportagem de Mariane Assis. O desempenho dos atletas é caracterizado pelo investimento do município em algumas modalidades. Segundo o secretário de Esportes de Campinas, Dário Saad, a cidade possui um investimento adequado em todas as áreas de esporte. Nós temos 35 milhões anuais no orçamento da Secretaria de Esportes e temos investimento também da Secretaria de Serviços Públicos no que diz respeito à manutenção de parques e praças de esportes. Nós temos mais investimento também do Fundo de Turismo, do FATUR, que investe em eventos em parceria com a Secretaria de Esportes. Então eu acredito que o orçamento direto da Secretaria é baixo, mas se você somar os gastos, os investimentos no esporte de outra secretaria, dá uma quantia razoável. Campinas possui aproximadamente 35 praças de esporte e um centro de alto rendimento que conta com 2 piscinas e 3 quadras que se encontram em partes inutilizadas. A pista de atletismo é o único elemento que se encontra acessível para uso. Perguntado sobre a falta de utilização do centro, o secretário de esporte afirma que o fato acontece pelo elevado custo do alto rendimento. Um dos motivos é o custo do alto rendimento. Hoje, a Secretaria de Esportes, desses 35 milhões, nós investimos quase R$400 mil por ano para ações de esporte através do FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte Amador. Então, o pouco de atividade que tem no Centro de Alto Rendimento ainda é financiado pelo município de Campinas. Claro, não é só as entidades esportivas que atuam no Centro de Alto Rendimento, tem outras fontes de financiamento, mas uma parte do financiamento e dos recursos que elas usam são do Fundo de Investimento do Esporte Amador, que é do município de Campinas. Segundo o secretário de Esportes de Campinas, a cidade tem um bom investimento para todas as modalidades. Porém, a realidade de alguns atletas prova o contrário, tendo que se locomover para as outras cidades. É o caso do treinador de ginástica artística Leonardo Estevão, que teve que iniciar seu projeto em Hortolândia por conta do oferecimento de recursos para a modalidade. Campinas nunca teve tradição com ginástica masculina, tanto é que, por mais que eu seja de Campinas, a gente nunca desenvolveu um trabalho em Campinas. Então, quando eu iniciei na modalidade, não existia ginástica artística aqui em Hortolândia. Minha mãe começou o trabalho de ginástica artística em Hortolândia devido ao meu incentivo, minha vontade de participar da modalidade mesmo. Então, Campinas não tem tradição na ginástica masculina, então acaba não investindo na modalidade. Por mais que o investimento no esporte de Campinas não traz tantas satisfações para todos os atletas, isso não faz com que eles não corram atrás de seus objetivos. É o caso de Jéssica Ribeiro, que treina há 8 anos, e Ana Carolina, que treina há 6 anos. São novas, mas já sabem qual é o seu sonho e seus objetivos. Um dia chegar umas Olimpíadas, né? Mas como é sempre difícil, a gente tem que batalhar bastante, treinar bastante, chegar umas Olimpíadas. Eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu até via na televisão e quando minha mãe falou se eu queria fazer, lógico que eu falei que sim. Eu quero chegar em umas Olimpíadas, mas assim, como a Jéssica falou, é muito difícil. Então a gente tem que treinar cada vez mais para conseguir chegar lá. Leonardo, sendo treinador das meninas, também tem seu sonho esportivo. O ápice de todo treinador é colocar um ginasta dentro de uma seleção brasileira, por exemplo. Inclusive, no final de semana, a gente participou de uma seletiva pré-infantil e uma de nossas ginastas foi convocada como primeira reserva da seleção brasileira pré-infantil de ginástica. E para mim isso foi um motivo de muito orgulho, ter uma ginasta dentro das 6 melhores do país na categoria dela. Alex Chong também é outro atleta que tem um grande sonho de ir para uma Olimpíada. O jovem treina badminton desde os 7 anos e aos 12 entrou para a seleção brasileira. Desde então, participa de competições e campeonatos para o Brasil. Já estive nos 5 cantos do mundo aí, competindo, vivendo, já morei fora em outros países, Dinamarca, China, Nova Zelândia.
Já participei realmente nos 5 continentes em campeonatos e foi uma bela oportunidade, uma bela experiência de vida poder jogar todos os campeonatos, 2 mundiais, 2 jogos pan-americanos, 1 sul-americano. Só falta as Olimpíadas, então eu acho que o sonho de qualquer atleta é poder jogar umas Olimpíadas. Eu tentei a classificação para o Rio 2016, eu não consegui. O Igor Coelho foi melhor do que os que estavam tentando aí. Agora a gente tem que pensar no futuro, o Rio 2016 já passou, tem que planejar agora o próximo ciclo para Tóquio 2020 e é isso que eu tô fazendo. Eu estou vendo como é que vai ser meu planejamento para os próximos 4 anos. Adilson, todos percebemos que os investimentos feitos não foram suficientes e Campinas continua devendo. O que essa nova geração de esportistas precisa fazer para chegar em um nível profissional, com tão poucos centros de treinamentos públicos? Eu acho que a geração ela tem que seguir o que ela vai ter, né? As condições que ela vai ter, as possibilidades que ela vai ter de investimento, se vão melhorar os espaços para treinamento, melhorar a qualidade e não só melhorar, como aumentar, porque o grande problema é a base. Você tem uma quantidade grande de gente participando em todas as bases, em todos os esportes, para depois você poder tirar os melhores ali de dentro daquilo ali, né? Se a gente não melhorar toda a base para aumentar o número de participantes nos vários esportes, não tem como a gente chegar na boa qualidade ali, né? Para poder usufruir mais dos melhores. Então eu acredito que os atletas eles vão estar na mão dos investimentos, dos dirigentes, da própria condição atual do país de melhorar para a gente poder começar a oferecer uma coisa de melhor qualidade, né, de melhor nível. Não saia daí, fica com a gente que daqui a pouco nós estamos de volta. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na clínica de fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, no qual vamos falar dos futuros atletas da cidade de Campinas. Com o passar dos Jogos Olímpicos do Brasil, como fica a geração futura? Os gastos feitos com as escolas de base irão garantir o futuro dos atletas olímpicos da cidade? Nossa repórter Tainara Derbona visitou pontos-chave da cidade e mostrou a realidade nas praças esportivas de Campinas. Nessa série de reportagens, vimos que de Campinas saíram grandes nomes para as Olimpíadas, como Solane da Silva, Mauricio de Souza e Thiago Braz, atletas que fizeram história nos Jogos Rio 2016. 2 deles garantiram medalhas importantes para o país. Vimos também sobre o investimento e como a prefeitura se faz presente na área de esportes do município. Mas aonde esses atletas começaram? Como se descobre esses novos nomes? Saímos por Campinas para responder a essas questões. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima é um desses projetos reveladores de atletas, da Orcamp, lugar onde o projeto acontece. Foram 8 atletas para as Olimpíadas esse ano. O projeto é responsável por manter cerca de 200 crianças e adolescentes treinando para competições de alto rendimento. Para poder desfrutar de um bom centro esportivo em Campinas, é necessário investimento. Visitamos uma das escolas particulares de Campinas que investe bastante em esportes. Desde as primeiras séries do ensino fundamental, várias modalidades olímpicas são inseridas na grade curricular. A escola conta com pista de atletismo, área de ginástica olímpica, quadras poliesportivas para incentivar esse desenvolvimento dos alunos. Mas quais são as oportunidades e condições da rede pública? Campinas conta com 28 praças de esportes públicas em funcionamento. As praças contam com aulas e projetos sociais, em sua maioria voltados para esportes coletivos como basquete e futebol. Estivemos na praça Dr. Edgar Ariari, onde conversamos com o educador Cleiton Marques, que nos falou sobre como as praças funcionam e como a população pode frequentar esses projetos.
Aqui a praça funciona da seguinte forma. A pessoa pode vir aqui, tem uma taxa de manutenção que é paga, até 14 anos paga metade. De 14 em diante, paga a taxa total mensal. Aí tem que trazer 2 fotos, um comprovante de residência. O menor tem que ter, o pai tem que assinar autorizando ele participar das atividades. E o adulto é só assinar a ficha e pode usar a piscina, usar a quadra, usar todo o equipamento à vontade. Ele acessa o site, entra no site da prefeitura, acessa, ou também pode ligar nas praças. O educador nos falou ainda sobre a importância do projeto e sua finalidade. Esse grupo que eu tenho à tarde, a gente procura trabalhar primeiro para resgatar o pessoal da rua, trazê-los para dentro do esporte e também com o objetivo de levá-los para a seleção, que é o futebol de campo, que é no São Bernardo. Em Campinas, além das escolas particulares, a Prefeitura oferece praças esportivas onde qualquer um pode se inscrever em diversos projetos, como o Pulo do Gato. Esse projeto já formou atletas para diversos times grandes do Brasil, inclusive o Rodrigo Hard, jogador da seleção brasileira e capitão do time de Sorocaba. Jefferson Novas, mais conhecido como Jefão, diretor e fundador, falou sobre o projeto. Um grupo de amigos aqui do bairro São Bernardo, jogadores, atletas, amigos, né? Montamos uma equipe de society e fomos por 2 anos. Em 1995, sem pretensão nenhuma, nós montamos uma equipe de futsal. Eu, sempre líder, né? Meio pesadinho e tal, não aguentava correr, vamos ser o treinador. E naquele primeiro campeonato nós fomos campeão. E aquilo deu um gás, falou, porra, esse é o nosso esporte. Até que chegamos na federação. Isso em meados de 2001, nós conseguimos chegar na federação na Série Prata. E 2009 para cá, nós entramos com a categoria principal, que é o profissional, vamos dizer assim. E em 2012 a gente monta todas as categorias de base que a gente já tinha, mas também na federação, na divisão especial. Então se tornou uma força, uma referência de estrutura e organização. E a gente hoje disputa de 9 anos até a categoria principal na divisão especial. Hoje o Pulo Gato, de um modo geral, é a 10ª força no ranqueamento do estado. Num estado que tem 3 divisões, você chega a isso aproximadamente 100 e poucas equipes, A1, A2 e A3, nós somos da A1. Então nós ficamos no 10º no ranking do último metropolitano da divisão especial. Mesmo com um projeto desse tipo e escolas com bastante investimento no esporte, tudo que não é relacionado a futebol enfrenta problemas. Jefferson critica a categoria de base. Segundo ele, o Brasil precisa melhorar muito o investimento e criar uma política esportiva eficaz. Eu acho que a categoria de base, falando de modalidades de um modo geral, não. Você tem muito investimento no futebol, porque futebol é moeda de troca, né? Futebol é mercadoria, tem valor, vale ouro, então eles investem mesmo. O país que é carente de ídolos, muito pelo contrário, um monte de baixaria, então a gente deposita às vezes uma carga desleal sobre os atletas que são os batalhadores, os lutadores. Então o país de uma legal, categoria de base, existe por abnegados, por pessoas que amam, que eu vejo que enquanto não tiver uma política esportiva definida, seja escolar, onde for, nós não vamos sair de onde nós estamos. E se é difícil na categoria de base masculina, imagine só para as mulheres. Oswaldo Álvares, o Vadão, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, nos contou por Skype sobre a sua dificuldade de montar um time feminino na base. Segundo ele, para selecionar as jogadoras, só é possível por indicações e a chamada peneira. O futebol feminino não tem categoria de base, né? Assim, são pouquíssimos lugares que tem nessa idade de 15 para baixo, que seria a seleção mais jovem, né, do Brasil. Nós não temos onde captar, são pouquíssimos lugares que você tem trabalho de base. Escolinhas de futebol feminino no Brasil são raríssimas. Nós temos lá em Canoas, lá em Porto Alegre, né, com a Duda, que foi uma ex-atleta da seleção, a gente tem contato com ela. Então, para você formar uma seleção dessa idade, sub-15, você tem que praticamente peneirar. Alguém fala, você vai ver algumas informações, porque o trabalho de base em si não tem. Bom, Adilson, como a gente estava vendo na reportagem, existe uma grande diferença das pessoas que conseguem colocar o seu filho numa escola que tem um investimento particular, que é um investimento alto, para aquelas que têm que ficar usufruindo do que a Prefeitura de Campinas mesmo coloca para a população, né? É verdade. Quando depende do poder público, você já vai
da escola particular para a escola do Estado, tudo muda tudo, né? Desde da estrutura até o próprio ensino, tanto no esporte como na educação mesmo, né? Então a gente tem esse problema aqui no Brasil, né? A gente é um país que tem que desenvolver bastante isso ainda para se tornar, porque uma pessoa mais culta vai facilitar bem a vida dela dentro do esporte também, com certeza, né? Então vamos precisar trabalhar isso já desde do começo. E Edilson, para finalizar, você acredita que nas próximas Olimpíadas a tendência é que o número de atletas de Campinas cresça ou diminua? Eu acho que pode crescer sim, desde que seja feito um trabalho para isso, desde que a gente comece a mudar. A prefeitura, o departamento de esporte, eles vêm tentando fazer novos projetos ali já de base educacional e depois passar para a base, depois ir para o alto rendimento. Já está tudo no papel, porque a gente já conhece isso, já foi apresentado, só falta realmente colocar em prática. Agora, colocar em prática já é uma coisa que é bem mais difícil aqui, né? Porque a gente não tem, Campinas não é uma cidade que tem politicamente uma intenção direcionada para o esporte, tem um projeto para o esporte para acontecer no futuro. Eu acho que a gente precisava parar e pensar nisso. Se a gente estiver pensando em tirar as pessoas da rua, tirar as pessoas da droga, colocar para participar no esporte, a gente tem que começar logo, se estiver pensando nas próximas Olimpíadas, porque a gente mesmo sediando a Olimpíada em casa, a gente não teve um grande crescimento igual tem todos os países que quando sediaram as Olimpíadas tiveram um salto no quadro de medalhas grande, que não foi o que aconteceu com a gente. Nosso diálogo fica por aqui. Eu sou Leonardo Nício. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Nilson. Eu agradeço muito a sua presença.